Alô, pastor Tarsus Licurgo, a paz do Senhor, querido, tudo bem? Paz, como estamos? A paz, graças a Deus, tudo na graça do Senhor Jesus. Pastor Tarsus, o cristão, ele vem sofrendo perseguições, né? Isso não é de hoje, é de sempre, mas a militância política, principalmente a questão da esquerda, né, assim, que tem se acentuado muito nessa perseguição. E o último caso agora com o Frei Gilson, né, que tem sido utilizado, perseguido, em um país que a maioria é cristã, pastor. Como é que o senhor vê essa questão? Se somos maiorias e as nossas pautas não avançam, não acontece. Qual a sua opinião a respeito dessa situação que tem acontecido, não só com ele, com outros líderes também, evangélicos também, mas eu falo do povo cristão como um todo. Nós somos maioria e a nossa pauta, infelizmente, ela não avança. Ontem eu estava até participando de um programa com a professora Lili e o ex-ministro Ernesto das Relações Exteriores. Nós estávamos falando sobre essa questão, né? Eu dizia que a grande justificativa que nós temos é que o comunismo tem como seus maiores obstáculos o cristianismo e as suas duas instituições, que é a família e a igreja. A família e a igreja são resistências a todos esses arroubos comunistas, essas doutrinas identitaristas como negrismo, antinatalismo, feminismo, LGBTismo e todas mais. A família é uma resistência contra isso, a igreja também. Então eles querem a todo custo destruir a igreja do Senhor. E no caso aí do Frei, ao qual o senhor fez menção, é interessante porque eles se preocuparam porque houve uma oração, uma Ah, oração. Então, exato. quando a oração está incomodando assim, deixa mais claro ainda que a questão do comunismo não é meramente política, geopolítica, ela tem um nível aí espiritual, porque o comunismo é, de fato, a ideologia do Satanás. E se incomoda até mesmo com orações. Há uma guerra, nós estamos em uma guerra, muita gente não tem noção disso, e as igrejas têm de se posicionar. Muitas igrejas têm deixado até ser destruídas de dentro para fora, não é? Por teologias Perfeito. comunistas, no caso da igreja católica, a teologia da libertação, no caso da igreja evangélica, a teologia da missão integral, por exemplo, são cânceres dentro da igreja do Senhor para promover um viés comunista, fazendo com que a igreja deixe de ser igreja e passe a ser ONG. Igrejas aí desesperadas por dinheiro público, deixando de pregar a palavra da salvação, do arrependimento. E nós temos que nos posicionar. Agora, não adianta uma maioria frouxa que não se posiciona, anti-intelectualista. Isso é interessante. Tem muitas pessoas na direita que são anti-intelectualistas, né? Sem entender que a guerra é cultural, sem entender como se posicionar, sem preparo. Tem um horror. Então, igrejas comunistas, é a maioria, mas você tem igrejas comunistas, igrejas da teologia da missão integral, igrejas de teologias liberais, igrejas que aceitam o pecado. É o que mais tem surgido agora, né? Igrejas aí, século XXI agora, que aceita tudo de toda forma, né? E assim, é tipo assim, venha e a gente modifica o evangelho, você continua do jeito que tá, né? Tipo isso. Você continua no pecado, mas a gente vai modificar o evangelho aqui, a gente vai pegar textos isolados aqui, para que a gente possa se adaptar a você. É mais ou menos isso, né? Tem acontecido, pastor Tasso. Eu tenho até uma pregação que se chama assim, Aprendendo a Odiar, porque o crente, ele desaprendeu a odiar, não odiar pessoas, mas o crente tem que odiar o pecado, odiar o inimigo de nossas almas. Então, o crente está cada vez mais numa relação muito amigável com o pecado, brincando com o pecado, sem entender que o pecado ele não é apenas uma escolha, ele é mais do que uma escolha. As escrituras se referem ao pecado dizendo que as pessoas são escravas do pecado. Só se é escravo daquilo que exerce um senhorio sobre você.
Então as pessoas têm que entender que não é brincadeira, né? E tem de haver um posicionamento, e a igreja tem que se posicionar. Muita gente coloca a esperança na política, a esperança no governo, mas a esperança genuinamente está na igreja do Senhor e na família. Amém. Agora, na família liderada por homens, de verdade, não é? Entendeu? Esse povo que parece uma casca de ovo, qualquer coisinha, muita coisa, que não se posiciona, homens frágeis, efeminados. Isso não é resistência contra nada. Desse jeito. Concordo também, pastor Douglas. A gente tem visto, né? É verdade. Deixa eu só aproveitar. O Mato falou em homens, né? Primeiro, dar boas-vindas, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando o seu ministério em nome de Jesus. E nesses últimos tempos, pastor Tasso, eu não me surpreendo, né? Mas me chama bastante atenção, certo? Porque Deus estabeleceu 3 esferas: a família, estabeleceu o Estado e a igreja, e todos eles com liderança masculina. E aí vou fazer a pergunta. A Bíblia, nós temos 40 autores, todos homens, tá certo? Os patriarcas, todos homens. As mulheres do Antigo Testamento, as mulheres não eram sacerdotisas e muito menos levitas. As sacerdotisas naquele período do Antigo Testamento, na realidade, eram de Baal, né? Jesus, na escolha dos apóstolos, escolheu 12 apóstolos homens, nenhuma mulher. Mas a pergunta vem, é sobre o pastorado feminino, meu irmão. Tá certo, meu pastor? O pastorado feminino, ele é bíblico. A ordenação de pastoras é bíblica. Diga aí, servo de Deus. No meu modo de ver, existem mulheres importantíssimas na igreja que exercem a função de pastora como uma descrição de uma atividade. Cuidam de pessoas. Eu não acho que pastor é título. Pastor é descrição de atividade. E as mulheres são essenciais da igreja. E não acho que isso seja feminismo, porque o feminismo quer acabar a igreja. Exato. E não promover a mulher dentro da igreja. Você vê que as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. Os homens não foram nem lá. Foram as mulheres corajosas. Qualquer igreja, você tira as mulheres para ver onde é que o ciclo de oração vai. Onde é que está a oração da igreja? Então, assim, eu acho que a gente tem que se unir, né? Essas escolhas de Jesus não escolheu ninguém que não fosse judeu. Então, a rigor, só podia ser pastor quem fosse judeu, então. Então, assim, é muito delicado, né? O que eu vejo é que nós temos que nos unir. O problema maior que eu vejo são homens efeminados, homens que não tomam liderança, inclusive da família, do lar. E as mulheres, pelo feminismo, às vezes são chamadas a tomar esses espaços. E isso faz com que a família se destrua. A mulher é, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mais fraca do que o homem. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, fala que o homem deve tratar a mulher como parte mais frágil. Então, você colocar a mulher para receber pressão, para receber cobrança, ela não é forjada para isso. Mas a gente tem que acabar também, no meu ponto de vista, meu modo de ver, com essa briga interna de que mulher não pode exercer. O homem tem que estar à frente para a mulher não receber pressão, não receber. Mas a mulher exerce um papel central na igreja. Tire as mulheres da igreja para você ver o que acontece. As mulheres são centrais. Agora, ela, tanto na família quanto na igreja, não é para receber pressão. Mulher não é para estar numa situação de ter de enfrentar problemas. Quem tem que estar? O homem. Tem homem hoje que bota a mulher para frente e ele fica na retaguarda. Isso aí não é só problema da igreja, é problema da empresa, da família, problema de todas as esferas. Por isso que os casamentos estão esfacelados. Se vocês forem perguntar qual é o maior problema de casamento na igreja hoje, é o homem não é homem. Nós, enquanto igreja, ensinamos muitas mulheres. A igreja do Senhor, muito movimento de mulher, mas esqueceu de ensinar o homem. Lá na igreja onde eu sirvo como pastor, tem jiu-jitsu para os meninos pequenos, para aprender a ser homem. Não é aprender a lutar apenas, é conviver com as pessoas ensinando como ser homem,
como tomar a liderança, tomar a frente. Nós temos que ensinar os homens a serem homens. Esse é o grande problema, sabe, pastor, do meu modo de ver. Tem igreja que proíbe mulher de subir em púlpito, tem mulher que prega muito melhor do que muito homem. Verdade. É verdade. Verdade. Tem mulher que é usada por Deus, usada pelo Espírito de Deus. Tem homem que não é. Tem homem que é hipócrita, tem todo tipo. É verdade. Agora, o que a mulher é mais frágil do que o homem, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e ela não tem constituição para receber pancada. Agora, tem outras características, né? A mulher, ela é um termômetro. Um casamento, a mulher, muitas vezes, ela vê coisas que o homem não vê. O homem não é um termômetro para ver a temperatura da situação. Ele é muito mais um termostato para impedir que a temperatura passe do nível máximo aceitável. Então, Deus faz o homem e a mulher perfeitamente. Um não é melhor do que o outro, né? São iguais. Aliás, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, em grego é upotássio. Upotássio é a palavra em grego que se refere a Jesus em relação ao Pai. E nós sabemos que Jesus e o Pai são igualmente Deus. Lá em Gênesis, quando fala da mulher auxiliadora, em hebraico é Ezer. Existem 16 aparições da palavra Ezer no Antigo Testamento. Apenas 2 das 16 dizem respeito à mulher em relação ao marido. As outras 14 dizem respeito ao próprio Deus em relação a Israel. Deus como sustentador de Israel, auxiliador, suportador de Israel. Então, assim, Deus fez homem e mulher para unidos levar adiante a palavra do Senhor no casamento. Terem famílias fortes, famílias sólidas, cada um exercendo o seu papel. Eu, sabe, pastor, eu respeito todas as visões aí, mas eu não sou dos que ficam assim, por mim as mulheres, os homens têm que desempenhar seus papéis, as mulheres também, a igreja do Senhor é uma comunhão muito bela. Agora, a mulher não é feita para levar pancada, isso aí não é. E o pastor leva pancada. Não é apenas o pastor, o homem. Qualquer homem casado com a mulher, ele é feito para ter a liderança, a provisão e a Amém. proteção da família. Exatamente, glória a Deus. Esse é o papel do homem. Agora, hoje, o homem está sendo ensinado a ser o quê? Efeminado. O homem efeminado não aceita nada, não consegue resistir a nada, qualquer coisinha é muita coisa. Então, se a situação está difícil, o homem tem que trabalhar mais. A mulher tem que entender o papel dela como de auxiliadora, ajudadora, que não é inferior. É como eu estou lhe dizendo, essa palavra Ezer, que é auxiliadora, se refere a Deus. 7 vezes mais no Antigo Testamento, essa palavra se refere a Deus do que se refere à mulher, como auxiliador de Israel. Não é nenhum demérito. O que tem acontecido hoje é você chega no casamento cristão, o homem está colocando a mulher para enfrentar as batalhas, as dificuldades, e a mulher não aguenta. Não é só na igreja, é em todo canto. Eu acho, Todas na as minha... esferas, né? o homem no casamento, né? Qualquer casamento. É como se tivesse os valores invertidos, né? Na verdade, né? Exato, Felizmente, exato. é uma realidade isso. Os valores invertidos e os filhos chamados para serem desobedientes. É outra dificuldade que a gente vive hoje, né? Essa questão dos filhos é muito complexa, porque a escola, sei lá, a família quer que a escola supra o papel da família. É de educar, é de tudo. Tudo é jogado muitas vezes em cima da escola. E a escola não faz o papel, muitas vezes, que é o que é designado realmente. É como o pastor, eu vi um vídeo do pastor, crianças aí, muitas vezes, com 8, 10 anos, sabe ler, e a metodologia está certa, e a criança que é deslegada tem isso, tem aquilo, e é muito complexo essas situações. Eu assisti um vídeo também, o pastor pode até comentar a respeito, mas é isso. Eu não acho complexo, eu acho bem simples. A escola está sendo feita para destruir a criança. A realidade é essa. É uma doutrinação no lugar do ensino. A criança sai uma militante, em vez de sair uma estudante. Paulo Freire é um horror. As ideias dele são satânicas. Esse construtivismo não serve para nada. Então, se você quer que seu filho aprenda a ler, tem que comprar a cartilha do Beabá. Você lembra de antigamente a cartilha do Beabá? A tabuada, né? A tabuada. A tabuada. Se você quiser que seu filho... do ABC, que é do ABC, né? Do ABC. Se quiser que seu filho aprenda a ler, faça isso. Senão, ele será um analfabeto. E no futuro, um analfabeto funcional. E o QI dele será afetado.
A pior instituição da face da terra para educar é a escola. Quem educa é a família. É como o senhor está falando aí. Quem educa é a família. Quem diz o que é certo e o que é errado? Quem forma o cidadão? Quem vai dizer o que é belo, o que não é belo? É a família. Não é a escola, não. A família hoje está sendo doutrinada a quê? Primeiro, a ter pouco filho. Já é um problema. Porque família com pouco filho é uma instituição frágil. Quem tem mais de 4 irmãos sabe como é. Um irmão pode até querer matar o outro, mas vem um de fora que quem morre é o de fora. É uma instituição forte. Primeiro, fragiliza a família. Por isso, fragiliza a família pelo abortismo, LGBTismo. Hoje querem ter família com um homem que se diz que é mulher. Esse homem não precisa nem abortar, porque nem engravidar pode, porque é homem, não é mulher. Então você vê, as famílias são extremamente frágeis. Aí pega as que tem menino, bota o menino numa escola comunista, em vez de ensinar. Aí quer terceirizar para a escola, quando não... Né? Aí, tempo Quer terceirizar a integral. responsabilidade, na verdade, né, pastor? O que é o filho? Está lá em Provérbios 22:6. Filho é o quê? É herança do Senhor. Está lá em Salmos 127:3. Você vai para 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 10. Quais são as orientações de Paulo em relação a Timóteo? Está dizendo o quê? Diz, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Esse próximo livro meu que vai sair tem um capítulo que eu falo sobre esse tema e eu uso a 2 Timóteo 3, 10 e 11 como base para ensinar como o pai deve ensinar o filho. Com base como Timóteo biblicamente, né? era mentoreado por Paulo. Então, entendeu? Então, famílias fortes, sólidas, é do que precisamos. São famílias LGBTistas, vitimistas, negristas. O menino é negro, ponto, vai se achar agora vítima porque é negro, num país desse que não tem preconceito estrutural nenhum. É mestiço. Não, nosso país é eminentemente mestiço. Pode haver pessoas racistas, mas racismo estrutural não tem. Somos todos mestiços. Você conhece alguém que não quer ser amigo de japonês, não quer ser amigo de uma pessoa que tem olho puxado, não quer ser amigo de negro, não quer ser amigo de galego? Você conhece alguém assim? Não. Então, as coisas têm que ser ditas como são, né? E a igreja do Senhor é o que quebra tudo isso. E deve continuar quebrando. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, Gálatas 3, 28 diz o quê? Não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Eu, às vezes, vou dar palestra para pastor, evento de pastor, um pastor foi dizer que estava dando um curso antirracismo na igreja dele. Eu disse, tem racismo na sua igreja? Você está proibindo o caba que for galego não toca violão aqui. O caba que for índio não toca bateria. O negro não toca não chega nem perto do baixo. Tem alguma coisa assim? O comunismo, ele detesta a realidade. A ideia dele é descolada da realidade. Eu publiquei um vídeo no meu Instagram aí, minha equipe publicou um vídeo no meu Instagram, eu dizendo que a escravidão tem nada a ver com a cor da pele. Que a escravidão sempre existe. Muito bacana aquele vídeo. Vi. Até o senhor fala que os portugueses mesmo foram escravizados pelos negros, né? Sim, os piratas berberescos do norte da África, os piratas da Berbéria, africanos, escravizaram os portugueses do século XV ao XVIII. Ou seja, aquilo que o português fez no Brasil com os índios, e fizeram com ele. E os próprios negros também escravizavam os negros. Sim, os portugueses compraram negros escravizados de outros negros. E assim, brancos escravizaram brancos. Brancos escravizaram negros. Negros escravizaram negros. Negros escravizaram brancos. Não é uma questão de cor de pele. Não é a questão de cor de pele. Até hoje você tem escravidão no modo antigo. Convencional até hoje existe. É uma chaga, é um horror, fere de morte a dignidade humana. Mas infelizmente é algo que tem ocorrido. Os judeus. 70 pessoas entraram no Egito sob a liderança de Jacó como hóspedes. Não demorou muito, se tornaram escravos, foram explorados, humilhados, passaram 400 anos como escravos. Exato. Ao longo de 400 anos, aquelas 70 pessoas se tornaram 2 milhões de escravos. Então, assim, o comunismo, a realidade não importa. Não importa. Dizer que um homem pode ser uma mulher. Tem fuga maior da realidade do que essa? O homem não pode ser uma mulher, não é porque eu não queira, não, viu? É a ordem cromossômica, né?
É porque existe um impeditivo chamado realidade. Lá na igreja onde eu sirvo como pastor, eu resolvi esse problema. Os banheiros masculinos lá tem cromossomo XY e o feminino cromossomo XX. O caba pode vir fantasiado do jeito que for, mas eu quero é pelo cromossomo lá, entendeu? Tá resolvido. Tá resolvido. Quero ver trocar o cromossomo Tem que dele. tem que divulgar essa ideia aí para. Pode divulgar. Pode divulgar. Não quero direito autoral Acaba o sobre isso, problema. não. Pode divulgar. É. Ei, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa, servo de Deus. A gente está num período que a gente sabe que há muitas mudanças na igreja e há muitos desvios doutrinários, né? A gente sabe disso. E agora, não agora tão recente, mas agora está sendo muito divulgado, o pastor Carlos Moisés, que é um dos líderes da Voz da Verdade, né? Ele tem pregado o unicismo, né? Deixando a Trindade de lado, desacreditando a Trindade. Aí eu fico pensando a influência de um homem desse diante de um povo que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não busca as escrituras sagradas, e vão ser levados aí por vento de doutrinas, né? E aí, eu estou trazendo aqui para o Amado, porque com certeza o Amado vai nos esclarecer acerca da Trindade, né? Nós, para a glória de Deus. E ele fala ainda, no vídeo lá, ele fala que a Trindade foi na verdade, foi um ensino papal, né? Que foi introduzido lá no Concílio de Nicéia, do ano 324, 325, mais ou menos isso. Mas é o que acontece. O que acontece é que, infelizmente, muitas pessoas que gostam das músicas de Voz da Verdade, né, estão sendo influenciadas de forma negativa com esse ensino desse cidadão. Aquele né? que não lê, né? Aquele que não lê, tem do cultura pastor de ler a Carlos palavra. Moisés. Então eu estou trazendo aqui no podcast porque para saber, é lógico, o que é que o Amado tem a dizer sobre esse assunto, no nome de Jesus, nos abençoar com o ensino da palavra de Deus. Certo, Amado? Eu entendo, eu já pesquisando aí os seus ensinos, e entendo que o Amado tem um conhecimento e pode abençoar muita gente que está nos vendo agora, certo? Através aí de abrir o nosso entendimento acerca de Trindade, acerca da unicidade, unicismo. Eu cheguei faz poucos dias, eu fui a Minas Gerais, de lá eu fui a São Paulo para um compromisso, e no outro dia eu participei de um debate com um rabino. Assisti. Pronto, o tema passou muito por isso. Um rabino bem conhecido, rabino Micha Gamerman, rabino conhecido lá no Brasil, e o tema foi esse. Então, tá lá no meu canal do YouTube, tá até esse debate. Você bota Tassos Licurgo no YouTube, você vai ver esse debate, tem extensivamente esse bate-papo sobre essa questão. Porque se Jesus não é Deus, ele é um lunático ou um mentiroso. Esse é o trilema de C.S. Lewis. Ou Jesus é Deus, ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso. Não há outra opção. Porque alguém que diz assim, eu curo os seus pecados. Alguém que diz assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. João 14,6 diz, alguém que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a luz do mundo. João é o Logos, que encarna e habita entre nós, João 1,14, e esse Logos, de acordo com João 1, diz, no princípio era o Logos, esse no princípio nos remete a Gênesis 1, que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Jesus já está ali antes da criação do mundo. Então, é claro que ele é Deus, ele fala com a autoridade de Deus, e negar a divindade de Cristo, de fato, faz com que a pessoa deixe de ter uma visão de mundo cristão. O cristianismo tem coisas que podem variar. Por exemplo, o batismo é por aspersão ou imersão. Isso aí não é um elemento central, embora minha opinião é que é por imersão, porque baptizo quer dizer imersão. Submergir. Exato. Aspergir é rantizo, em grego. Mas, enfim, tem igrejas que batizam por aspersão. Isso aí não vou dizer que essas igrejas não são cristãs por isso. Mas você negar a divindade de Cristo... Aí é demais. É
em deixar de ser cristão. Até porque nós não podemos... Assumir o ateísmo, praticamente. A idolatria, pelo menos, né? Porque o contrário de adorar o único e verdadeiro Deus nas Escrituras não é o ateísmo, é a idolatria. O contrário na Bíblia de você servir ao único Deus é você ser idólatra de um Deus falso. A Bíblia é tão sábia que ela já deixa claro que todo mundo tem um Deus. Só que há um Deus que é o único e verdadeiro, que é Abraão, Isaac e Jacó, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então, se esse seu conhecido, esse pastor, deve ser muito famoso, mas eu nem conheço. Ele é cantor? Não sei. Ele é pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade. Mas eu Ministério não Voz da sou Verdade. assim. Ministério Voz da Verdade. Mas tem muita gente... Eu fui ateu muitos anos da minha vida e tem muito pastor famoso que eu não conheço. Mas, assim, independentemente de quem seja, você negar a divindade de Cristo, de fato, é você se afastar do cristianismo, né? Existem visões de mundo que negam a divindade de Cristo, né? As testemunhas de Jeová, por exemplo, são uma visão de mundo que nega a divindade de Cristo e não me parece que são cristãs, né? Não me parece que são cristãs, porque nega a divindade de Cristo. Então, Cristo era um louco. E é interessante que ninguém alegou, né, que Cristo era um louco, um lunático. Nem mesmo os seus opositores disseram isso. Exato. Pastor Tarsos, a igreja, né, ela deve se posicionar em relação à política. A gente viu isso agora nessa questão agora presidencial, né? Essa confusão e tal, e pastor vai para cá, pastor vem para cá, e lá vai, lá vem. E alguns irmãos, a igreja ali dividida. Não, isso aqui não é assunto, outros entendem que não é de repente, mas que é assim, não para você levar para um púlpito, de repente, pedir um voto num palanque eleitoral, mas orientar o povo de Deus no caminho que deve trilhar é bíblico. Pelo menos ao meu ver, né? Pela lógica. Então, assim, tem muitos líderes, muitos pastores que proibiram, enfim, que tinham lados, né? Outros na esquerda, outros na direita, enfim. E aí eu vi muito cristão, realmente, nesse pleito passado de presidente, nesse agora de vereador, de prefeito, não, ou de presidente, eu vi muito cristão não, porque a igreja não deve se meter com isso, só que os caras estão lá legislando lá a respeito da gente, da igreja, de quando pode abrir, de quando pode fechar, de como é que vai ser, você vai pagar a questão dos impostos, não vai pagar, como é que vai ser a questão do culto, como é que é a liturgia do culto, e por que não? E aí eu trago essa questão aqui para o nosso querido pastor Tassos, para ele também responder, no campo da sua visão, essa questão, a igreja deve ou não deve se posicionar com relação política? Veja bem, é dever do pastor exercer sua teologia pública e sua apologética cultural. É dever. É dever do pastor dizer que há um mandamento nas Escrituras que, direcionado a todos os cristãos, a 1 de Pedro 3,15, que diz que nós devemos santificar o Senhor no nosso coração e estarmos preparados para apresentar a razão da esperança que é em nós. E no aspecto da teologia pública, é dever do pastor deixar claro que o comunismo é ideologia do Satanás. Olhe, existe visão de mundo que defende o aborto, existe visão de mundo que condena o aborto. Nós, enquanto cristãos, necessariamente temos de condenar o aborto. Não existe outra opção, não existe cristão que defende aborto. Não existe cristão que defende movimento político LGBTista, por exemplo. Não existe. Isso não é cristianismo. Porque o LGBTismo, ele escraviza o homossexual, inclusive. Porque vá um homossexual ser contra os ditames do LGBTismo, que ele vai ser atacado, como era o hoje já falecido, o então deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes. Claramente homossexual, tinha pensamento livre, era atacado. Então, até em defesa do homossexual, para ele se libertar das garras do LGBTismo, o pastor tem que se posicionar. Então não tem dúvida, não tem dúvida. Não há nenhum questionamento quanto a isso. Nós temos que nos posicionar. E outra coisa, quem vai dizer o que o pastor pode ou não pode falar? É um comunista, é?
É um comunista satânico que vai dizer o que o pastor pode ou não pode falar. Alto lá, meu amigo. Se lembra como dizia antigamente as avós da gente? Alto lá. Alto lá. É você que vai dizer o que eu tenho que falar? Que conversa é essa? Nós temos que deixar claro. Agora, cabe ao pastor, eu nunca fiz isso, cabe ao pastor analisar se vai colocar um candidato ou não no altar. Eu nunca fiz isso. É diferente, é diferente. Eu nunca fiz isso. Agora, se você me perguntar, Agora, orientar... cristão não diz claramente, cristão não vota na esquerda. Cristão não pode votar na esquerda. Não existe isso. Eu vi, pastor Tassos, nesse pleito passado, alguns cristãos dizendo o seguinte: olha, cristão não é para se envolver com política. São os comunistas que dizem isso. Política é coisa do diabo. Não, eu vi cristãos. Entenda bem como é que a cultura ela está inserida já na mente das pessoas a esse ponto, onde cristãos, né, me afirmaram: olha, cristão não é para se envolver com a política. Política é coisa do diabo. A esquerda é. A esquerda é coisa do diabo mesmo. E cabe a nós nos posicionarmos. Cabe a nós deixar isso claro. Não é a pauta econômica, não. Tem gente que acha que é comunismo versus capitalismo. O inimigo do comunismo é o capitalismo, não. Quem é o parceiro comercial número 1 do Brasil? Quem é? A China. O comunismo fez as pazes com o capitalismo há muito tempo. Só os países atrasados comunistas que não entenderam isso e quebram os seus países. Porque o comunismo hoje quer o livre mercado. Ou seja, China, Rússia, os atrasados que não estão vendo isso. Então, o inimigo do comunismo é no âmbito ideológico, é o cristianismo. É o cristianismo. Então tem que deixar claro, o povo acha que você está falando de capitalismo como se a discussão ainda fosse no âmbito econômico. É no âmbito dos valores, no âmbito das ideias. Olhe, o mundo quer descristianizar a civilização ocidental, que é a mais próspera, mais bela e mais importante civilização já construída na história da humanidade sobre os valores judaico-cristãos. E as forças globalistas querem a todo tempo descristianizar o Ocidente. Quais são as 3 forças principais? O Islã, o comunismo e o que eu chamo de financismo globalista. Essas 3 forças querem descristianizar. Você sabe por que o Brasil não está cooptado pelo Islã? Por quê? Por que o Islã não tomou conta do Brasil? Por que aqui em Natal não tem Sharia? Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Pentecostais e neopentecostais. Você não vê uma igreja reformada numa periferia. Não existe. Estou dizendo que é errado isso, estou dizendo que a missão delas é outra. Sim, sim. Mas graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias, que nós não temos hoje um país islâmico como está o norte da Europa. A Europa hoje... Se enraizando, e hoje predomina, né? Não tem efeminação, esse fenômeno do homem efeminado não tem. O Islã não permite. Não tem porque onde é permitido apenas os países que têm a matriz, como o senhor fala, cristã. Isso. Mas a família no Islã, o homem é homem. É como tem que ser no cristianismo. O cristão não é chamado para ser abestalhado, não, entendeu? O homem tem que ser homem. No Islã é. Aí a família cristã, o homem não é homem, não quer ter filho. Fica o homem, a mulher... o cachorro e o gato. O cachorro e o gato. Uns homens não querem nem casar. Você pega um menino de 25 anos hoje, de 30 anos, você quer casar? Eu não sei, eu sou muito novo, ficava com 30 anos, o marmanjo com 30 anos de idade. Não sabe o que quer da vida. Não quer comprar... E se continuar dessa forma, vai chegar um período que o Islã vai abraçar o mundo. As famílias crescendo, 10, 12 filhos, né? E no cristianismo, um casal é um filho e 2 filhos. É o que aconteceu na Europa. Isso já aconteceu na Europa. Já aconteceu. Não aconteceu no Brasil, graças às igrejas pentecostais e neopentecostais. Inclusive neopentecostais, tá entendendo?
Igreja sim. cuja teologia não é das melhores, mas está lá exercendo um papel importante nisso aí. Pastor, da morte para a vida. Como foi esse seu testemunho aí? Como foi esse... Eu estava vendo, né? E realmente é impactante a forma como o senhor descreve essa questão ali daquele encontro que o senhor teve ali. Deus disse, olha, agora não, chegue para cá. Você ainda tem uma missão aqui na Terra. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, falasse um pouco sobre esse acontecido. Foi uma coisa maravilhosa, né? Porque eu levei a corrente elétrica, eu acho, 35, 39 segundos. Eu sei porque foi filmado pela câmera de segurança. Num poste de metal, vazando toda a corrente elétrica. Aí tive parada cardíaca. Mas eu, assim, tem a forma como aconteceu, que foi filmado e testemunhado pelos que estavam lá, e tem a forma como eu vivenciei. Eu senti aquela onda passando no meu corpo assim, aí disse, é um choque, né? Eu disse, mas Deus, é um choque. Aí eu tentei sair, não consegui. Eu disse, mas Deus, eu vou morrer agora, eu pensei que tinha mais coisas para fazer. Aí não, você não se mexe, interessante. Aí eu disse, Jesus, se é para eu morrer agora, eu vou aproveitar a experiência. Aí foi muito bom, né? Senti dor, sofrimento, angústia, medo, nada de ruim, nada de ruim. Fiquei lá, vivenciando a tranquilidade maior do mundo. Aí quando eu voltei assim, era o povo tudo desesperado, não sei o que, médico, não sei o que, e eu nem aí. Depois se quiser eu lhe mandar as imagens aí do... Não sei se você viu, eu publiquei no meu Instagram um tempo atrás as imagens do... As imagens eu não vi, não. Imagem da entrada da corrente, da saída. Eu fiquei com a marca no meio da mão, assim, da saída da corrente. Foi maravilhoso. Agora, o que isso diz é o seguinte. Ninguém pode fazer uma teologia da sua própria experiência. Tem que fazer uma teologia das Escrituras. Mas a nossa experiência testemunho nos fortalece. E eu me lembrei de Estevão, né? A morte do crente. Como é a morte do crente? Você vê que Estevão foi apedrejado, foi tudo, mas ele olhou para o céu e viu o céu se abrindo ali. Então, assim, às vezes eu pensei, se eu tivesse morrido, se eu não tivesse voltado, morrido e não... Dizem que parada cardíaca dói muito, eu não senti, foi nada. Se eu não tivesse voltado, o povo ia dizer, olha aí o pastor, pega a palavra, viaja, vai para todo canto, enfrenta ambientes hostis, olha o que Deus fez. Na realidade, a gente não passa por nada disso. Você não tinha medo da morte, agora que eu não tenho mesmo, né? Já não tinha antes. É um passaporte, né? A morte é um passaporte para a vida eterna. Para a presença imediata ao lado de Deus. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é né? lucro. Amém. Amém. Isso aconteceu, como eu não sei, né? Isso aconteceu em Natal, aqui no Rio Grande do Norte? Eu morava em Brasília e vinha aqui para Natal passar férias. Eu vinha, às vezes, vinha de Brasília, passava final de semana e voltava. Aí foi numa dessas vindas aí, numa quadra que... no poste de uma quadra de tênis, que isso ocorreu. Certo. Mais uma pergunta. Pastor Tassos, estar na igreja é suficiente para garantir a salvação? A gente já sabe, porém, tem dezenas de pessoas, centenas que vão assistir esse vídeo, e é importante a gente explicar, né? Apenas eu estar na igreja ali, domingo a domingo e tal, eu vou, celebro, aquela coisa, isso me garante a salvação? O apóstolo Paulo diz, né, que é melhor que a pessoa que está enganada na igreja estivesse no mundo. Porque no mundo, às vezes é até mais fácil ela ter a percepção do problema. O pior lugar para alguém estar é enganado em uma igreja. Esse é o pior lugar. Porque é o lugar em que ela estará escorregando no escorrego macio e confortável que levará direto para o inferno. Esse é o pior lugar. Então, assim, o fato de você estar na igreja não faz de você cristão, como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro. A salvação se dá unicamente, exclusivamente, pela fé depositada em Jesus de Nazaré. Amém. É a fonte da nossa salvação. Aqueles do passado
que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como esses de hoje, como nós, que colocamos nossa fé no Messias que veio no passado, são salvos. Nós sentaremos à mesa. A Bíblia diz algumas pessoas 100% de certeza que estão salvas, né? Entre elas, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nas bodas do Cordeiro. Então estão salvos. Colocaram a fé no Messias que vinha no futuro. Outra pessoa que está salva, o ladrão na cruz. O ladrão era o único que entendeu o que estava acontecendo ali, naquele episódio. O único que entendeu o que estava acontecendo naquela situação foi o ladrão. Ninguém mais entendeu, nem os doutores da lei, nem os familiares, discípulos, ninguém entendeu. Só o ladrão na cruz. Que olhou para Jesus e fez, Senhor, reconhecendo o senhorio dele, né? Lembra-te de mim. E interessante, né? Como o senhor diz, né? Ele almoçou com o diabo. Ele tomou café com o diabo e almoçaria com o próprio Jesus, Deus. Né? Com Deus. É. É um jargão que eu já peguei. Eu assisti já que eu tô pegando até os jargões aqui do pastor aqui. É isso aí. Pastor Tassos, a igreja ela foi chamada para a guerra. Na sua visão, a igreja realmente tem se empenhado nessa guerra ou tem deixado a desejar? A que eu sirvo tem muito, entendeu? Não sei como é que estão as outras por aí. Eu falo no contexto geral, né? Assim. Eu não sei, eu realmente não sei como é que estão assim. Não... Espero que sim. O que cabe a mim tem sido feito. Amém. Nós treinamos as crianças, saiu do ventre da mãe, já está apta a aprender apologética e teologia. Nós encaramos as crianças como missionários. Eles são missionários em seus campos de atuação. Na escolinha, no jardim de infância, na creche, são missionários. Amém. Todos são soldados. A igreja onde eu sirvo tem se posicionado com força, né? Agora tem muitos que não. Nesse negócio dessa pandemia que teve, a ordem de pastores orientou fechar as igrejas. Eu saí da ordem. Já basta Satanás para a gente lutar contra, né? Não, meu irmão. Pastor, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e curiosidade minha, e para lhe perguntar, aproveitar até essa curiosidade, né? O senhor se posiciona como calvinista ou como arminiano? Eu sou arminiano pentecostal. Diz tudo, né? Arminiano pentecostal. Amém. Aqueles que perseguem os cristãos, perseguem também a Cristo? Isso é uma pergunta. Entenda bem, as perguntas são para os nossos ouvintes, aqueles que estão agora assistindo, os que vão assistir, exatamente para a gente ir nutrindo o nosso público com as informações. É porque ele está aproveitando a oportunidade de recebê-lo aqui no nosso podcast e ele está podendo extrair o máximo. Sim. O tempo é pouco, né? E ele quer extrair o máximo aí, tá certo? Para abençoar os nossos ouvintes. Exatamente. Porque muita gente, isso que a gente compartilha em diversas páginas, em diversos meios de plataforma de comunicação. Então, assim, tem muita gente que vai ter o primeiro encontro aqui, e vai ter as primeiras informações aqui. E é interessante a gente fazer algumas perguntas, até que a gente já tem o conhecimento, já tem o nosso posicionamento a respeito, aqueles que estão lá fora, que muitas vezes estão no mundo ainda, e esse é o nosso público principal. E lembrando, pastor, que não é para testar o seu conhecimento. De forma alguma. De forma nenhuma. Eu estou com couro grosso, pelo amor de Deus. Antes de responder isso aí, de falar uma coisa para o pastor aqui. Sou arminiano pentecostal, agora é importante dizer uma coisa, tem crescido atualmente uma certa contenda entre arminianos e calvinistas, entendeu? Isso é um problema. Tem crescido isso, como se não fôssemos irmãos. Ao ponto de alguém dizer assim, o seu Deus, o outro o seu Deus, como se não fosse o mesmo Deus. Então eu sou arminiano, mas semana passada mesmo fui preletor da Conferência da Fé Reformada. Eu prego em igrejas reformadas, igrejas calvinistas.
não deixa o problema para o pastor. Não trate temas de divergência, tá? Temas de convergência, porque todos somos cristãos. Isso é muito importante. E essa pergunta do pastor sobre Aqueles que perseguem os cristãos, né? persegue o próprio Perseguem Cristo, a né? Cristo. A resposta para isso está na conversão de Paulo. Paulo foi selecionado para combater os cristãos. E ele perseguiu os cristãos. Paulo nunca perseguiu o Cristo. Nunca. Ele perseguiu os cristãos. Não só em Jerusalém, mas ele quis abranger a área de perseguição e foi para a próxima cidade, Damasco. E nesta caminhada, nesta missão para Damasco de perseguição, ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, ou como diz em latim, resurrectus. Cristo ressuscitado. E Cristo olha para Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Verdade. Paulo nunca perseguiu Cristo. Mas Cristo diz: Paulo, por que me persegues? Está claro aí que quem persegue o cristão persegue o próprio Cristo. Amém. E aí, e é claramente isso, né? Você vai ver na 2 Timóteo 3, 10 e 11, no final do verso 11, fala das perseguições e sofrimentos, mas termina assim: mas de tudo isso Deus me livrou. Tudo isso Deus me livrou. Então, é muito bom. As boas-aventuranças lá do Mateus capítulo 5 são 7, não é isso? E a 8ª, bem-aventurados os que são perseguidos. Está lá em Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os que são perseguidos. Inclusive, tem até uma recompensa. Para quem está atrás de recompensa no Evangelho, procure ser perseguido por Cristo. Porque a Bíblia diz que serão recompensados. Você lê aí Mateus 5,12. Falando nessa questão da perseguição, eu vi também o senhor falando sobre a questão do John Wesley, né? Ele vinha ali caminhando e tal. E o senhor pode contar até essa historinha aqui no nosso podcast, né? Disse que fazia 3 dias que nada acontecia, John Wesley, né? E ele, O maior muito preocupado. revolucionista, né? Um dos maiores revolucionistas, né? John Wesley, não sei se é exagero da minha parte, mas não é de todo exagero dizer que ele é responsável pela conversão de um país. De um país. John Wesley ia caminhando a cavalo, nada acontecia, fazia 3 dias. Aí ele, preocupado, porque nada acontecia com ele, como é que pode? Ele desceu, levantou os braços aos céus, começou a orar ao Senhor, e alguém vendo aquilo jogou uma pedra nele. Quando a primeira pedra bateu nele, ele disse: obrigado, Senhor, pela confirmação de que eu estou no lugar certo. A resposta. Assim, se alguém é cristão e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, isso, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Porque não vale ser perseguição porque é bandido, porque é mal pagador, porque isso não tem nada a ver, né? Pelo contrário, é perseguição de fé, né? Pelo nome de Cristo. Interessante. Quando Cristo disse que veio trazer espada, não é? A gente lembra, a própria Bíblia diz que ele é o príncipe da paz e trouxe espada, né? Aí a ideia de Jesus trazer essa espada parece realmente contradizer por ele ser o príncipe da paz. Mas é exatamente isso. A intenção de Jesus ao falar isso não é incentivar a violência, mas destacar a importância de seguir a verdade e a justiça, mesmo que isso traga divisões. Então, você que está pregando a verdade vai receber pedradas. Né? Isso. Mesmo que a orientação seja pregar a verdade num contexto relacional, de relacionamento. A pessoa não é chamada a pregar a verdade para destruir o outro. Exato. Mas nós somos chamados a pregar a verdade de forma inegociável. Não existe mentira santa, não existe nada disso. Aliás, a verdade para nós não é um conceito, não é uma ideia. É o quê? É uma pessoa. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou a aletheia, eu sou a verdade. Então, relativizar a verdade para o cristão é relativizar o próprio Cristo.
Então não há, agora a verdade deve ser feita num contexto de relacionamento, deve ser proclamada no contexto de relacionamento. Eu falei para vocês no início do nosso bate-papo aqui da 1 de Pedro 3,15, que fala que você deve santificar o Senhor e estar preparado para apresentar as razões da esperança que há em vós. E no verso subsequente, que eu não falei, mas vou falar agora, já que o senhor tocou nesse assunto, diz a forma como a defesa da fé deve ser feita, que é a 1 de Pedro 3,16. Diz, deve ser feita com moderação, com amor, com equilíbrio. Nós somos chamados para ganhar a outra pessoa, né? Nem sempre ganhar o argumento, mas ganhar a outra pessoa. Exato. Agora, sem jamais relativizar a verdade. Amém. E um pastor como o Tassos, pastor e professor, né, mestre, contempla aqui o nosso podcast no dia de hoje, trazendo aqui ricas informações, né? Uma visão poderosa, né, a respeito do reino e de uma forma tão simples. É isso que eu queria realmente falar. Eu louvo a Deus porque quando falou no nome do Senhor, pastor Tasso, eu até acreditava que quando nós estivéssemos aqui, ia trazer muitas palavras até difíceis ou fora do nosso atual vocabulário, né? Esse vocabulário do dia a dia. Mas eu louvo a Deus por sua vida porque... Pela simplicidade. Pela forma como o senhor respondeu, trouxe palavras fáceis, compreensível para qualquer nível, né? Exatamente. Seja um jovem, seja um adulto. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. E não deixou de trazer com responsabilidade a palavra de Deus. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por sua vida, em nome de Jesus. Deus continue abençoando o amado, nos abençoando, e que possamos, em nome de Jesus, com nossas vidas, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Só tenho a agradecer Amém. por esse momento. Glória Obrigado, a Deus. Tassi. Muito obrigado mesmo por sua palavra, por ter trazido aqui esse conhecimento, né? Não só para nós, mas para todos os que estão nos vendo, nos ouvindo, para a glória, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço ao convite, me sinto honrado, parabenizo pela iniciativa do podcast, que Deus possa cada vez mais fazer com que esse podcast alcance mais e mais pessoas. Amém. Que Deus abençoe vocês, abençoe o grande produtor do podcast aí, que é o professor Manuel aí. Bênção, é bênção. Que está aí. O homem é uma cabeça pensante que cada vez mais cresce. Aqueles que quiserem me acompanhar no Instagram, meu Instagram é Tassos Licurgo, tem muitos desses assuntos que estão lá. É TASSOSLYCURGO, e lá muitos desses temas são tratados. Então, contem sempre comigo e fiquem na paz do Senhor. Nunca devemos querer ser como o sol, que tem luz própria, mas nós temos por chamado, todos nós, sermos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Aleluia. Então, que Deus abençoe poderosamente e até uma próxima oportunidade. Amém, pastor Tasso. Muito obrigado. E a graça, a paz e as misericórdias do Senhor estejam sempre sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre o seu ministério, tá certo? Amém. A igreja do Amado fica onde? Diga aí a rua, o bairro direitinho, que é para quem está ouvindo a gente de Natal também ter a oportunidade de ir lá cultuar o Senhor Jesus. Quem estiver ouvindo pode entrar no Instagram Defesa da Fé Natal. Defesa da Fé Natal. Fica ali em Cidade Verde. Cidade Verde, mais ou menos perto do shopping Cidade Verde. É ali Nova Parnamirim. Nova Parnamirim, exato. É Nova Parnamirim ali, na rua Jabuticabeira. Os cultos são domingo às 18 horas e quarta-feira às 19h30. São os dois cultos principais e tem todos aqueles que todos sabemos, cultos de jovens, cultos de homens, jiu-jitsu, tem tudo lá. Sabe como é o nome do ministério dos homens lá? O das mulheres tem um que é Flores no Deserto. E o dos homens é Cactos do Sertão. bem nordestino, né? Os homens todos cheios de espinho, né? De caba brabo, né? Que bom, que bacana que a igreja também tem essas iniciativas, né? É muito importante também para o crescimento cristão também, né? Crescimento cultural. E é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. A nossa eterna gratidão ao nosso mestre, né? Professor e advogado, e enfim, o homem é tanta coisa, é tanta formação, pastor Tasso, mas acima de tudo, servo do Deus Altíssimo, né? E a nossa gratidão ao Senhor aí,
por ter participado conosco. Fica aqui já o convite para participar outras vezes, tá certo? Eu estou muito feliz mesmo. Lhe acompanho, sempre estou ali observando ali o seu dia a dia, as suas postagens. É muito bacana, é muito edificante. Então, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Não só ao Senhor, como a todos que estão aí à sua volta, e a sua família, o seu ministério. Tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. Que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre a vida e a família de cada um de vocês.